vou ligar meu computador também. Tranquilo, eu aguardo, sem problema. Fica tranquila, Malu. Eu achei que você tinha caído. Todos com o PatoQuest na mão? Beleza. Tranquilo. Fábio, pronto? Pronto. Sim. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa revisãozinha. Deixa eu abrir para vocês aqui o PatoQuest para vocês irem acompanhando. Isso se o meu computador me ajudar, né? Todos vendo aí o PatoQuest diante de vocês, né? Primeira questão, os hiatos endoteliais. Então vamos relembrar essa que foi uma das últimas aulas que a gente viu. Hiato endotelial, meus anjos, é aquele grupo de buraquinhos, pequenos ósteos, que se formam na parede do vaso sanguíneo, são ósteos evidentemente microscópicos, e esses buraquinhos, eles permitem com que o ilustre glóbulo branco passe da circulação sanguínea para o tecido afetado por uma infecção. Se é que vocês lembram desse episódio aí que a gente discutiu numa das últimas aulas aí sobre o processo inflamatório, né? Então, esse mecanismo, ele acontece mediante uma vasodilatação no local, né? Só que a vasodilatação, para acontecer, ela tem que ser precedida, ou seja, tem que acontecer um fenômeno antes para que essa vasodilatação aconteça. E aí ela vai gerar um feedback, ou seja, no português claro, o toma lá, dá cá. Então, tá lá. Os hiatos endoteliais ocorrem mediante alteração do calibre vascular. Então, essa alteração, calibre ou diâmetro do vaso sanguíneo, né, da artéria, ele pode aumentar ou diminuir. Se ele aumentar, tu vai chamar isso de vasodilatação. Se ele diminuir, vasoconstrição. A vasodilatação, aumento do diâmetro, significa que a pressão arterial abaixou. Se ocorrer vasoconstricção, se acontecer a vasoconstricção, aí é sinal que está ocorrendo um aumento da pressão. Então, sempre que você tiver a relação vasoconstricção, vasodilatação, elas são inversamente proporcionais à pressão. Se o teu vaso sanguíneo dilata, tu tem uma queda da pressão arterial, ou local ou sistêmica. Se o vaso sanguíneo ele contrai, diminui o diâmetro, aí tu tem um aumento da pressão. Repito, a alteração do calibre vascular pode ser de dois tipos: a vasodilatação e a vasoconstricção. Então, numa vasodilatação, significa que o vaso vai ficar dilatadão, com um diâmetro grande, e vai ocorrer um fluxo de sangue grande no local. Tá? E vocês sabem que o fluxo de sangue grande no local infectado, ele é fundamental para desencadear o processo o processo inflamatório. Tá? Então, só que para ocorrer um relaxamento da musculatura dos vasos, ou seja, uma vasodilatação, queda da pressão arterial no local, é necessário que esse vaso tenha estado contraído, ou seja, ele tem que dar um feedback. Porque quando eu expliquei o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele começa com uma vasodilatação. Tá? Então, se tu tem uma vasodilatação, os baroreceptores avisam o sistema nervoso desencadeia, por fatores de sinalização, um aumento da atividade do rim. O rim produz renina, a renina cai no sangue, reage com o angiotensinogênio lá no fígado, o angiotensinogênio no fígado se transforma
em angiotensina 1, que vai para o pulmão, reage com a enzima conversora da angiotensina, se transforma em angiotensina 2, e aí tu tem vasoconstricção, ou seja, tu tem aumento da pressão. Se for o contrário, se tu já tiver com a pressão alta por motivos diversos, o que vai acontecer? O sistema nervoso vai bloquear esse mecanismo. E é justamente aí que está o que está citado nesse exercício. Veja, eles ocorrem, esses buraquinhos, mediante alteração do calibre, ou seja, vasodilatação. Quer dizer, tem que cair a pressão para aumentar o fluxo sanguíneo. O vaso tem que ficar mais largo para facilitar a passagem do sangue. No início da resposta inflamatória aguda. Continuando o exercício, isso os torna funcionais a partir de um estímulo quimiotático, ou seja, sinalizador químico. O sinalizador vai chamar o glóbulo branco, né? Pode ser as moléculas da adesão celular, as integrinas, a histamina, enfim, alguns, prostaglandina, leucotrieno, justamente por causa da inicial. Ou seja, o que estava acontecendo antes aqui? Estava acontecendo uma vasoconstrição, o vaso estava estreito. Tá? Como o vaso estava estreito, bloqueou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tu não vai ter produção de angiotensina 2 e nem de aldosterona. Resultado, o vaso, então, relaxa. E se ele relaxa, tá, ele fica dilatado. Quando ele dilata, surgem os hiatos endoteliais. E aí o glóbulo branco passa do sangue para o tecido afetado. Portanto, ficou fácil de você matar, que é essa alternativa. A inicial é a vasoconstricção. Deixa eu marcar aqui para vocês. A inicial é a vasoconstricção. Muito bem. Que acaba por induzir um feedback através do 2, ou seja, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema, vamos lá, aqui, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que facilitará o 3, ou seja, facilitará a diapedese. Então, se você quiser relembrar isso aqui comigo agora, eu vou abrir. Professor, não é mais fácil dar só a resposta certa? Não, porque você tem que saber por que a resposta certa é a resposta certa. Para mim é mais fácil, eu dou o gabarito e você vai estudar em casa. Isso é ridículo, não posso fazer isso. Eu tenho que orientar vocês. Deixa eu só abrir a aulinha aqui para você. Deixa eu lembrar onde é que está esse troço aqui. Ah, tá aqui. Passou. Olha que amor. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo aí. Aqui, ó. Lembra da lei de Starling que eu expliquei para vocês nas últimas aulas, para quem assistiu? Então, você está com vaso sanguíneo normal, você veja que ele está com uma contração, tem um diâmetro menor aqui. Põe a caneta, animal. Estou falando comigo. Põe a caneta, animal. Aí. Então, você pode ver que o diâmetro do vaso aqui, os vasos estão estreitados. E aí, o que acontece? Há uma invasão. E quando há uma invasão, o que vai acontecer? O vaso vai ficar mais largo, olha aqui, ó. Ele está mais largo aqui. Justamente para quê? Para aumentar o efluxo dos glóbulos brancos para o local da infecção. O que a gente chama de pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática fica maior e, a partir daí, tu tem migração do glóbulo branco para o local infectado. Então, tu tem que ter uma vasodilatação. O vaso dilata. E o sistema renina, angiotensina, aldosterona, a função dele é aumentar a pressão e não diminuir. Se tu tem um feedback disso, tu já está com a pressão normal ou alta, para o organismo reagir um processo infeccioso, ele tem que vasodilatar. Então, aí que surge o feedback. Dá uma olhada. É esse o mecanismo. Muito bem. Com a vasodilatação, ela vai acontecer progressivamente, e aí os glóbulos brancos migram. Olha esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho por onde o glóbulo branco está escapando, ou seja, diapedese, né? O escape do glóbulo branco do sangue para o tecido é uma diapedese. Então, quando ocorre essa diapedese, é porque tu tem vasodilatação. Veja que o diâmetro do vaso está maior, ela vai dilatar progressivamente,
e aí abrem-se os hiatos endoteliais. A partir daí, então, tu tem a diapedese. Está aqui o mecanismo em outra ilustração. Como é que aumenta o fluxo de sangue na área? Tu tem que aumentar a dilatação do vaso, tu tem que aumentar a circulação sanguínea. E aí, através das moléculas de adesão, os glóbulos brancos grudam na parede do vaso e fazem a diapedese. Atravessam o vaso mediante uma atração química. Pode ser por lipopolissacarídeo, pode ser por interleucina, por prostaglandina, leucotriena, enfim, tem uma série gigantesca de sinalizadores químicos, a sinalização que, inclusive, a gente discutiu em aula presencial. Tá? Aqui é a ilustração que eu mostrei para vocês agora. Então, a partir daí, você entende o que está acontecendo no mecanismo proposto na questão número 1. Tá? Muito bem. Vamos voltar para o questionário. Aqui. Vamos para 2. O feedback através do item 2, mencionado na questão anterior, causa o efeito X. Qual é o efeito X? Acabei de citar exaustivamente. A vasodilatação. Sem vasodilatação, vai ser difícil ter um mecanismo de processo inflamatório desencadeado. Uma diapedese, uma migração dos glóbulos brancos para combater o agente patogênico no local. Isso aí é impossível, não tem como, tem que ter vasodilatação. Já sabem como é que funciona o nosso esquema. Se você tiver dúvida, me interrompa e pergunte. 3. Na inflamação aguda, a pressão vascular hidrostática, acabei de mostrar no exemplo lá, torna-se maior que a pressão vascular coloidosmótica, justamente para promover a diapedese. Discutimos isso nas 2 primeiras questões. Tá? Obedece o princípio de Le Chatelier, essa está de graça, e denomina-se lei de Starling. Tá? Tudo tranquilo? Vamos para frente. Se vocês se mantiverem quietos, eu vou tocar o barco. Se você tiver dúvida, é só perguntar. Na lesão celular, o túmulo cimentado que impede, vamos dizer assim, a célula vai perder a capacidade de fazer, como é que se diz? A permeabilidade seletiva, ou seja, porque esse túmulo cimentado, tá? Ele é, digamos assim, uma barreira, é um túmulo mesmo, é uma barreira de sal mineral que literalmente acaba com qualquer chance da célula se comunicar com o meio externo ou com outra célula. Tá? Então, este túmulo cimentado, relembrando, né, a aula de lesão, com o meio externo se dá por X. Então, quem que forma esse túmulo cimentado? Quando a célula começa a absorver cálcio. E a absorção a nível de célula, tu vai chamar de influxo. Então, se é influxo, por enquanto, tu já matou, que pode ser ou a alternativa B ou a alternativa D, porque efluxo é saída pela membrana, influxo é entrada. Então, o túmulo acontece por entrada excessiva de cálcio. Tá? Que é um mecanismo de lesão Y. As letras X e Y do texto anterior podem ser corretamente substituídas por influxo de cálcio e lesão irreversível. Se formar túmulo de cálcio na tua célula vai morrer. Acabou. Tchau e benção, vai para o espaço. Um abraço para o gaiteiro. Tá? Vou tocar o barco. Ninguém se manifestou, vou tocar o barco. 5. Qual a diferença organizacional da topografia da enfermidade? Vamos recapitular uma das primeiras aulas de patologia que a gente viu em sala. Nós temos uma infecção, uma enfermidade, uma doença, uma patologia qualquer. Essa patologia é num determinado local do teu corpo. Então, ela é de local. Bacana. Só que se ela gerar, por exemplo, a capacidade do micro-organismo, do agente patogênico, migrar para outros locais do teu corpo, ela vai ser disseminada. Se esse micro-organismo afetar um sistema cardiovascular, sistema renal, sistema ósseo, sistema muscular, ela é sistêmica.
Agora, se o agente causador cair no teu sangue e se espalhar, gerando um estrago geral, aí tu chama de generalizada septicemia, infecção generalizada. Portanto, a diferença organizacional da topografia da enfermidade são todas as anteriores. Letra D de jeans. Quem não achou graça vai perder 2 pontos na média. D de jeans. Vou apagar aqui agora. Aí. Tudo bem. Para frente. Jeans, eu até escrevi aqui para vocês. Olha que bonitinho. Deixa eu escrever aqui. D de jeans. Jeans. Aquela calça que a gente usa, né? Claro que eu estou zoando, né, cambada? Claro que eu estou zoando. Vamos lá. Se é uma célula só para vocês darem risada aí, que eu não estou ouvindo, vocês dão risada, mas tudo bem. Quem não rir vai perder 2 pontos na média. Se uma célula sofrer... Estou com saudade de zoar com vocês na sala. Estou com saudade de falar bobagem para vocês na sala. Vamos lá. Se uma célula sofrer lesão irreversível após processo inflamatório, as rotas de morte são ativadas. Nossa, parece um poema. Veja que coisa linda, parece um poema. Se uma célula sofrer lesão irreversível após processo inflamatório, as rotas de morte são ativadas. Só faltou uma música de fundo agora. Tcharam! Sobre este assunto, julgue os itens a seguir. O início da apoptose, suicídio celular, ocorre principalmente através dos sinais de 2 vias distintas, porém com o mesmo objetivo final. Uma é a via do lado de fora, extrínseca, iniciada por receptores de morte. A outra é a via mitocondrial lisosoma, intrínseca, ativada por enzima. Tá? Vou dar um exemplo simples. Tá? Um exemplo simples. Você briga com uma pessoa, a pessoa vem te dá uma pancada com um taco de beisebol na sua cabeça. A chance de você morrer por causa dessa pancada é muito grande. Normalmente morre. Um taco de beisebol na cabeça, um abraço, né? Mas a pancada gera um movimento interno no cérebro, se não fraturar o crânio da pessoa, vai fraturar, né? E essa lesão se soma a pancada se soma às lesões tanto externas, que foi o caso da pancada, né? A lesão física, estou dando um exemplo de estímulo físico, e que estímulo, né? Uma pancada com um taco de beisebol, né? E, a partir daí, a célula, quando vê que está perdendo toda a oxigenação, houve ruptura de vaso, toda a lesão física gerada no local vai induzir a liberação de enzimas. E essas enzimas acabam destruindo as células. Como foi uma pancada muito forte, morreu. Muito bem. 2. Já vamos discutir o restante. Então, 2. Geralmente, a morte celular, desencadeada por necrose, está associada a processos patológicos, doenças, enquanto a apoptose se associa a processos fisiológicos. O que vocês acham? Então, se você tem uma necrose, apodreceu o tecido teu, né? Ele apodreceu, então você tem um motivo para isso, a doença. Né? A apoptose se associa a processo fisiológico. Uma apoptose pode provocar a morte da pessoa? Pode. Lembra quando eu dei o exemplo lá na sala, ainda antes da quarentena, do uísque com energético? O uísque com energético é um processo apoptótico fisiológico. Não vem de doença. Ele destrói neurônio, mata neurônio. Por quê? Porque tu dá 2 drogas antagônicas, cafeína e álcool ao mesmo tempo. O neurônio não aceita isso, ele morre. Muito bem. Então, a 1 e a 2 estão ok. 3. Uma célula em processo de necrose adquire alteração nos fosfolipídios da membrana. Legal. Né? A membrana plasmática. Porém, a membrana continua intacta. Se você analisar esta frase, não tem sentido isso daí, né? Porque se ocorre alteração no fosfolipídio, como é que a membrana vai continuar intacta? Não tem, porque o fosfolipídio faz parte da estrutura da membrana. Então a 3 está errada. 4. Os radicais livres em excesso produzidos por uma célula exposta
a um agente nocivo, como, por exemplo, substâncias químicas, tem a capacidade de lesionar o DNA, provocando a morte celular. Existem radicais que detonam o DNA mesmo. Então, faz parte. Então, estão corretas as alternativas 1, 2 e 4. Então, deixa eu marcar aqui, letra A de amor. A de amor. Nossa, que romântico. Muito bem. Vamos para frente. Legal. Inflamação inflamação aguda é um mecanismo de defesa do organismo. Sim, é um mecanismo de defesa do organismo. Você viu que a pessoa que elaborou essa questão, ela fez você ler aqui, está tudo correto, e na última colocou incorreto, ou seja, o típico jaguara, né, para deixar você confuso mesmo. Mas é um mecanismo de defesa. Então, a letra E tu já eliminou. É um mecanismo de defesa. Tá. Vamos ver. Letra A. Por que a inflamação é sempre benéfica ao corpo? Me poupe. Não é. A inflamação nem sempre é benéfica. Apesar de ser um sistema de defesa, ela nem sempre é benéfica. B. Porque a inflamação é a primeira linha de imunidade? Não. A primeira linha de imunidade é imunidade inata, né? Unha, pelo, pele, lágrima, saliva, suco gástrico, cutícula, o que eu esqueci? Cera do ouvido, suor, sebo da pele, enfim. Essa é a primeira. Cabelo, né? Sobrancelha, cílios. Esta é a primeira linha de imunidade. A imunidade inata. Tá? A inflamação envolve anticorpo? Não. A inflamação é gerada por processo de sinalização química a partir de prostaglandinas, leucotrienos, etc. Como eu já expliquei, a via do ácido araquidônico. Então, neste caso, meus queridos e minhas queridas, a via da inflamação é uma linha de defesa secundária. Portanto, ficou fácil de você matar, que é a letra C. Essa afirmativa está correta, porque a inflamação pode, apesar de defesa secundária, em alguns casos se tornar uma resposta exagerada. Tá? Exemplo, pneumonia, tuberculose, sífilis em estágio terciário, né? Meningite. Nossa, meningite é uma das piores coisas que existe na face da Terra. Né? Então, vamos marcar a letra C, D, Carcharodon carcarias, o famoso tubarão branco. Muito bem. Próxima. Questão 8. Todo processo inflamatório é realizado com a participação de células e de seus mediadores. Dentre estes mediadores, os metabólitos, ou seja, resultados de uma reação química do ácido araquidônico, destacam-se pela participação em diferentes funções, incluindo quimiotaxia, ativação de leucócitos, né? Faltou a palavra leucócito aí, de polimorfonucleares. Essa questão eu tirei de um concurso público para farmacêutico. Né? Então, os metabólitos do ácido araquidônico destacam-se pela participação em diferentes funções, incluindo quimiotaxia, ou seja, atração química, né? E ativação de glóbulos brancos polimorfonucleares, que significa que são glóbulos brancos com um núcleo diferenciado. Assinale a sentença que apresenta exemplo desses importantes mediadores lipídicos. Aí, de graça, né, bicho? Metabólito do ácido araquidônico, quem que é? Prostaglandina e leucotrieno. Isso aí os caras foram bonzinhos com quem estava fazendo o concurso. Lógico, né? Para quem estudou, para quem levou o curso a sério. Né? Curso superior a sério. Então, prostaglandina e leucotrieno. Deixa eu fazer a recapitulação desse bagulho aqui com vocês. Cadê? Aqui. Assim. Aí que bonitinho. A membrana fosfolipídica, a enzima fosfolipase. A enzima fosfolipase, transformando o fosfolipídio em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico sendo atacado, por um lado, pela ciclooxigenase para produzir as prostaglandinas, as prostaciclinas e os tromboxanos, e por outro produzindo o leucotrieno. Deixa eu ver se eu tenho outro
o outro bagulho aqui, o outro esquema que eu já tinha mostrado. Deixa eu mostrar a outra cascata completa. Onde é essa outra cascata completa? Acho que está aqui. Está aqui. Assim, ó. Para vocês relembrarem, para quem assistiu a aula, isso aqui a gente trabalhou em algumas aulas atrás aí, né? Então, os fosfolipídios atacados às fosfolipases, converte o fosfolipídio em ácido araquidônico, e lipoxigenase vai produzir leucotrieno, e ciclooxigenase vai produzir prostaglandinas. Relembrando que os corticoides, esteroides, dexametasona, betametasona, etc., salbutamol, inibem as fosfolipases, o salbutamol pode fazer uma inibição secundária aqui na lipoxigenase, por isso que os corticoides, por exemplo, são muito utilizados em reações alérgicas, e, além das reações alérgicas, esses corticoides também... Quem está querendo entrar agora, Fátima? Muito bem. Esses corticoides, além disso, eles bloqueiam o espasmo muscular dos brônquios, né? Facilitando a respiração para as pessoas que têm asma. Por isso que eles são muito utilizados na forma de bombinhas. Os anti-inflamatórios não esteroides, como a gente discutiu, são inibidores seletivos da ciclooxigenase, que impede a produção de prostaglandina. E a partir daí, você não terá os efeitos que são os 5 sinais cardeais: dor, rubor, calor, tumor, perda de função, relembrando o que a gente havia já discutido com vocês anteriormente. Muito bem. Recapitulado, então, o porquê da questão 8, letra C. 9. Vamos lá. Dentre as funções... Espera aí um pouquinho, que tem uma sarna que está falando comigo aqui no WhatsApp. Eu vou desligar o WhatsApp aqui, porque está complicado o negócio. Muito bem. Desculpa aí, vamos lá. Dentre as funções da inflamação, inclui-se contenção e isolamento da lesão? Sim. Destruição de micro-organismos invasores? Sim. Inativação de toxinas? Sim. Portanto, todas as anteriores corretinhas. Legal. Questão 10. Um princípio de lesão celular capaz de conduzir à necrose é... Presta atenção bem para essa alternativa, meus bebês. Por quê? Porque quando você está lendo essa alternativa, você lembra daquela aula que eu dei sobre a lesão irreversível, que o cálcio entra na célula, né, e a célula acaba morrendo, e você afoitamente vem seco na letra C, essa é uma questão também de concurso, vem seco na letra C, marca a letra C e dança bonito. Por quê? Porque o exercício está pedindo um princípio de lesão celular, que é capaz de levar à necrose. O princípio, não o efeito final. O que desencadeia a entrada? Ó, pergunta de prova. O que desencadeia a entrada de cálcio numa célula ou numa lesão irreversível? O que desencadeia esse mecanismo? Um defeito funcional, né? Um motivo pelo qual essa célula começa a ter defeito funcional, que a célula não vai absorver cálcio que nem uma louca, sem motivo. Por isso, a função da membrana é chamada de permeabilidade seletiva. Ela seleciona quanto, como pode entrar e pode sair da célula uma determinada substância. Então, se ela perde o controle de difusão do cálcio, ela vai absorver cálcio em excesso. Mas para isso, para acontecer isso, ela tem que ter uma causa, ela tem que ter um estímulo, um motivo para isso. Então aí, a pegadinha dessa questão é, qual é o motivo de uma lesão celular capaz de conduzir à necrose? Que a palavra princípio derruba todo mundo. E aí você mata a charada, o tempo e a força do estímulo. Faz quanto tempo que você está gerando uma lesão na célula? Vamos pensar leve aqui. LER. L-E-R. Né? LER.
Lesão por esforço repetitivo. Por exemplo, quem trabalha com computação, está o tempo inteiro digitando, tem que ter apoio no cotovelo e no pulso, senão vai começar a desenvolver tendinite, bursite. Vai inflamar tudo, a pessoa não vai conseguir mexer os dedos, não vai ter força para pegar um objeto por causa dessa porcaria da tendinite, perdão, e da bursite, que são inflamações articulares. Então, você raciocina. Uma pessoa, vamos elevar a gravidade da situação. Vamos supor uma pessoa que está hospitalizada há muito tempo. Está deitada há muito tempo. Você já ouviu falar que pessoas que estão hospitalizadas ficam deitadas muito tempo. Em UTI, por exemplo, começam a gerar chamadas escaras de decúbito. Escaras de decúbito, que são processos necróticos, inflamações sérias na pele, de tanta pessoa ficar numa mesma posição. Então, isso induz a necrose. Se você bloquear a circulação sanguínea por muito tempo de uma determinada região do teu corpo, então é o tempo e a intensidade do estímulo que vai gerar a morte da célula. Tá? Então, nesse caso, o princípio de lesão celular capaz de conduzir à necrose é o tempo e a intensidade do estímulo. Pegadinha desgraçada desse troço aí. Vamos lá. Tô tocando o barco, ninguém falou nada, vamos embora. 11, desculpa. Os dois importantes fatores na morte celular por hipóxia, ou seja, diminuição do fornecimento de oxigênio. Repetitivo, mas importantíssimo. Bicho, faltou oxigênio no teu corpo, faltou oxigênio na célula, ela vai morrer por quê? Porque não vai conseguir mais controlar o influxo e o efluxo de sais minerais. E aquele que forma o túmulo tradicional é o cálcio, portanto, lesão na membrana com a entrada de cálcio. Logo, letra B. Questão 12. Ninguém falou nada, vamos embora. Questão 12. O principal componente celular envolvido na necrose. Muito bem. Primeira coisa que você pensa, minerais. Porque o professor falou que o cálcio entra na célula e o cálcio é um sal mineral. Legal. Teu raciocínio é legal, mas presta atenção. O principal componente celular. Ou seja, estrutura que constrói a célula. Quem constrói a célula? Proteína, carboidrato, lipídio. Né? São estruturas que fazem parte da estrutura anatômica, morfológica da célula. Então, o componente envolvido na necrose é aquele que regula a passagem desses sais minerais. E quem é que regula a passagem de sal mineral e de água dentro da célula? É a proteína, bicho. Então, mesmo porque, se tu tiver uma necrose ativada por lesão mitocondrial, são enzimas dentro dos lisossomos que vão começar a destruir a célula, como eu dei o exemplo da apoptose gerada pelo consumo de uísque com energético. Tá? E o que a enzima é? A enzima é uma proteína. A enzima é um tipo específico de proteína. Portanto, as proteínas são os principais componentes envolvidos na necrose. Isso é decoreba. Bola para frente. 13. As lesões de membrana se dão por disfunção mitocondrial por ação de fosfolipase, ou seja, enzimas? Sim. Anormalidades citoesqueléticas por ação de protease, enzimas? Sim. Radicais livres, ou seja, as famosas espécies de oxigênio reativo, que geram o envelhecimento e a degradação celular? Sim. Portanto, todas as anteriores corretas. Boa. Boa. Aí, agora sim. Todas as anteriores corretas. 14, na lesão celular, essa é igual a 4, né? A 14 é igual a 4. Se não me falha a memória, se eu estou bem de memória. Tá igual a 4. É igual sim, prof. Por que a besta colocou duas questões iguais aqui? Falta de atenção do professor. Esse professor que preparou esse PatoQuest é retardado, né? Ou seja, eu. Vamos lá. 15, Mar. A instalação da causa-etiologia
até a manifestação dos sinais e sintomas clínicos, ou seja, o mecanismo pelo qual se origina a doença. O conceito citado refere-se à origem da doença, no português, claro, patogênese. Pato, doença, gênese, origem, informação. Causa, motivo. Muito bem. 16. Processo de adaptação patogenético. A sinalização celular que induz célula vizinha ao processo de adaptabilidade denomina-se, se é a própria célula que se sinaliza, tu chama de sinalização autócrina. Se é a célula que sinaliza uma célula vizinha, é a parácrina. Portanto, letra B de bunda. B de bunda. Vamos adiante. São causas comuns de lesão celular. Tá fácil essa. Veja. Agente físico? Sim. Agente químico, deficiência nutricional? Sim. Agente biológico e alteração genética? Sim. Mecanismo autoimune? Sim, por exemplo, miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré e por aí vai. Tá? Todas as anteriores corretas? Portanto, letra E de Estranho. Estranho, pô. Vocês estão ouvindo meus cachorros latindo, não? Acho que não. Meus cachorros estão... Deu a louca na minha cachorrada aqui, estão tudo latindo. Vamos lá. Deve ter entrado um ladrão dentro de casa. Ó, pararam. Meu filho resolveu o problema. Ou o ladrão matou todos. Vamos lá, 18. É 18? É 18. 18. Distúrbios de crescimento e diferenciação celular com aumento do índice proliferativo associado a atipias, ou seja, é algo fora do comum, atípico. Minha voz vai ficar longe porque eu vou aumentar a potência do ar-condicionado aqui, que está feroz o calor aqui. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem vê diz que é muito grande a cara. Bem, vamos lá. Professor Palhaço. Sim! Quem disser que está me ouvindo vai ganhar 2 pontos na média. Sim! Muito bem. Sim! O povo funciona à base de ponto. Vamos lá. Let's go, everybody. Meu Deus, que calor. Socorro. Quando será que vai chegar o inverno nessa cidade? Inferno. Onde é que eu parei? Aqui, tá. Vamos de novo. 18. Distúrbios de crescimento e diferenciação celular com aumento do índice proliferativo. Então, veja, você tem distúrbio, quer dizer, não está normal, porque a coisa não está normal. Atípico. É uma atipia celular. Tá? Significa que você tem alguma doença. Ó, típica de indicação de patogênese. Tá? Muito bem. E aí ele informa no texto que as células cresceram e se modificaram. E se espalharam. Cresceram, se modificaram e se espalharam. Quando ela cresce, se modifica e se espalha, tu tem uma metaplasia. Legal. Só que a metaplasia, quando ocorre um distúrbio na metaplasia, ou seja, a metaplasia não está funcionando direito, tá? Aí seria uma displasia. Portanto, letra D de Diphyllobotrium latum, a tênia do peixe, para a galera que gosta de comer sushi, aquelas coisas horrorosas de peixe cru, né? Essa tênia aí gosta dessas carninhas cruas. Muito bem. 19. Os 2 tipos básicos de degenerações, na lesão celular reversível são, essa nós discutimos bem, essa questão é bem facinha, essa aqui é para dar um ponto para vocês, né? Aquela que tu acumula gordura ou a que tu acumula água, portanto, lipídica e hidrópica. Legal. 20ª.
diminuição da atividade da bomba de sódio, né? Bomba de sódio e potássio, faltou o potássio aqui, mas tudo bem. Aumento da taxa de glicólise, ou seja, a quebra da glicose, por via sem oxigênio, anaeróbica. Diminuição, redução da síntese proteica. Isso é característica de lesão celular reversível. Acho que é a última, né? Última. 21. O aumento do tamanho da célula. Então, aumentou. Né? Por aumento de síntese proteica, demanda de oxigênio, vai absorver água, vai tentar atingir o equilíbrio de demanda e capacidade fisiológica, ou seja, vai tentar corrigir um determinado erro que está ocasionando num determinado momento. E aí, como a célula aumentou, mas sem prejuízo estrutural, na realidade, ela teve uma hipertrofia. Vai aumentar, por exemplo, pessoa que vai fazer musculação, quer ganhar massa muscular. Então, como é que faz para aumentar o músculo sem tomar esteroide? Tem que fazer exercícios lentos de poucas repetições. Gradativamente, como você está forçando o músculo a erguer um peso que ele não está acostumado, ele vai ganhar massa, vai tentar ficar mais forte para poder resolver esse problema. Tá? Então, a hipertrofia. Falta 2 minutos para acabar o tempo, para vocês terem tempo para comer alguma coisa, descansar um pouquinho e começar outra aula. Meus queridos, um fim de semana abençoado para vocês. Durante o estudo, se você tiver dúvida, me manda perguntas, tá? Nós temos aí essa base aí para estudar para a prova. E estou à disposição de vocês. Claro que você me mandar uma mensagem às 11h30 da noite, eu não vou te responder, né? Porque eu vou desligar o meu celular. Mas quando você tiver dúvida durante o dia, pode me mandar perguntas aí. Está estudando, tentou uma dúvida, enfim. Então, eu desejo a vocês um final de semana excelente, descansem no feriado, tá? E venham com tudo para a semana que semana que vem vai ser osso, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, e saúde, se protejam, e vão em paz. Um abraço. Em breve eu posto ali para vocês e essa gravação aqui da revisão eu vou postar para vocês, tá? Em breve para vocês recapitularem na hora de estudar. Beijo, fiquem com Deus.